Pouse sobre nós e nos alargue em fé, nos alargue, Deus, em conhecimento de quem o Senhor é. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Então chegamos em Zacarias, capítulo 6, parte B, né, a partir do versículo 9, Zacarias 6, 9, porque ontem nós, por conta das visões ali, a gente entrou um pouquinho no capítulo 6, né, a gente leu do 1 ao 8, capítulo 6, do 1 ao 8, a gente leu. Então, hoje, a partir do capítulo 6, verso 9, ok? Lembrando, então, que Zacarias e Ageu, eles profetizaram depois, após o exílio da Babilônia, 70 anos após o exílio da Babilônia, Deus levanta Zacarias e Ageu para incentivar, motivar o povo a reconstruir a sua relação com Deus. A questão é que a primeira coisa que quando o povo chegou na terra prometida, ali de volta em Jerusalém, eles começaram a cuidar da vida deles, né? Começaram a reconstruir as suas casas, e é então que Deus levanta Zacarias e diz: olha, vocês se preocupam com a casa de vocês, mas a casa de Deus está descuidada, está destruída. Vocês moram em casas boas, mas a de Deus está de qualquer jeito. E é por isso que a vida de vocês é tão difícil. Vocês agora estão plantando, né? Depois de 70 anos de exílio, vocês estão plantando agora, mas vocês plantam e colhem pouco. Vocês trabalham, mas parece que não é suficiente. Por quê? Porque vocês abandonaram a relação com Deus, né? Então, o que Zacarias estava dizendo? Olha, centralize Cristo, centralize a relação com Deus na sua vida, e você vai ver a bênção de Deus, né? Você vai ver a provisão, a prosperidade sobre a sua vida. Pois bem, essa é a mensagem de Zacarias e de Ageu também, ok? E aí esse foi a introdução, né, no capítulo 1, do versículo 1 ao 6, a introdução, e a introdução está dizendo: olha, arrependam-se então, né, arrependam-se desse procedimento, a maneira que vocês têm procedido com a relação com Deus, arrependam. E eles, ok, nós nos arrependemos, nós vamos mudar. O povo estava dizendo que iria mudar o seu procedimento. Pois bem, aí Deus começa a falar através de sonhos com Zacarias. E aí a gente viu através de visões, né? Isso não é novo, viu? Desde Gênesis a gente já vê Deus dando um sonho para Jacó, sonho para José, sonho para Faraó. Lembre-se disso? Todos esses personagens lá em Gênesis a gente já viu Deus falando por meio de visões e sonhos. E eles explicam os eventos, explicavam esses sonhos, estavam explicando os eventos da época ou os eventos futuros, né? Então, acontecimentos proféticos, certo? É isso que a gente viu no capítulo 1. E aí, a partir do verso 8 do capítulo 1, Zacarias, então, começa a ter visões. Ele tem uma série de 8 visões, 8 sonhos proféticos ou visões. E essas visões, elas vão casando, né? Elas vão se encaixando, vamos dizer assim, se completando, né? Então, a visão 1 e a 8ª visão, elas se completam. O que Deus estava dizendo, né? A primeira visão, ele viu 4 cavaleiros em patrulha, e depois 4 cavaleiros novamente, né? Os cavalos, que simbolizam a morte, que simbolizam a guerra, a fome, a perseguição, né? E esses, na primeira visão, o que Zacarias está vendo? Olha, o exílio de 70 anos está quase no fim, agora é a hora do reino messiânico, então a terra voltaria a ter paz. Era um sinal de que esses cavaleiros aqui, eles saíram para percorrer a terra, levando guerra, destruição, fome. É isso que aconteceu com o povo de Israel também, isso que acontece hoje também, mas esses cavaleiros, eles dizem assim: olha, a terra agora está em paz. Após a patrulha na terra desses cavaleiros, eles sinalizaram: agora a terra
terá paz, ok? Então, uma visão profética, dizendo que após toda essa destruição, toda essa fome, essa guerra, por parte aqui no mundo, ou sobre o povo hebreu, né? Mas era para eles terem esperança, porque chegaria um tempo de paz. Depois ele tem a segunda visão e a sétima visão. Eles têm, Zacarias aqui, ele tem reflexões sobre o pecado de Israel, ok? O pecado e o exílio de Israel. Então, ele vê 4 chifres, depois 4 ferreiros que simbolizavam a Síria e a Babilônia, depois esses ferreiros simbolizavam a Pérsia, que ia destruir a Síria e a Babilônia, lembra-se disso? E Deus, o que Deus estava sinalizando? Olha, eu usei esses reinos para remover o pecado de Israel. Lembra do cesto, aquele Efa, com uma mulher dentro, que era o povo de Israel? E aí apareceram outras 2 que levaram esse cesto, removeram dali. Então, ele estava falando dessa idolatria, dessa prostituição de Israel que estava sendo retirada. Deus usaria esses impérios para remover a prostituição de Israel. Essa é a segunda e a sétima visão de Zacarias. Depois, a terceira visão, ela se completa com a sexta visão que Zacarias teve. Qual é a terceira visão? A terceira visão é que ele viu um prumo, né? Deus estava sinalizando, olha, eu vou reconstruir Jerusalém. Nova Jerusalém será um marco para as nações, purificada pela Escritura. E aí aparece, né, o pergaminho, né, voador, um rolo, né? Deus estava dizendo, olha, eu estou removendo eu reconstruirei Jerusalém, e removerei os pecados pela minha palavra, né? Deus estava sinalizando que era um tempo de purificação pela palavra. E depois, a quarta visão, ela se completa com a quinta visão também, que é a visão de Zacarias, Josué, o sumo sacerdote, e também Zorobabel, Josué, e ele vê ali um candelabro, né, e Deus dizendo que, olha, que o reino messiânico viria somente se as pessoas fossem fiéis, ok? E aí chegamos no capítulo 6, e no capítulo 6, a partir do versículo 9, agora tem uma visão bônus aqui, né? Essa visão diz respeito a Josué, que era o sumo sacerdote, sendo coroado. Então Deus estava dizendo, olha, virá um reino, eu irei abençoar vocês, eu irei trazer meu reino de justiça e paz, mas se vocês forem fiéis. É isso que Deus estava dizendo. Então era uma mensagem de esperança para aquele povo que havia saído do exílio, voltou para sua terra, mas ainda estava distante da relação. E Deus usa esses profetas então para dizer, olha, reconstrua o templo, centraliza Deus, para com a idolatria, prioriza seu relacionamento com Deus, e você verá a bênção de Deus sobre você, seus filhos, suas plantações, seus negócios, por todas as gerações. E a sua casa terá paz, e a terra de Israel terá abundância. É isso que Deus estava dizendo. Não é diferente para nós hoje. Amém? Só que hoje tudo está cumprido em Cristo. A obediência não é nossa, é de Cristo. Nós temos que nos submeter à obediência de Cristo. É pela fé agora. Ok? Mas essa relação é o que Deus sempre quis, sempre desejou relacionar conosco. Pois bem, capítulo 6, versículo 9 a 15, diz assim: Então recebi outra mensagem do Senhor. Eudai, Tobias e Gedaías trarão presentes de prata e de ouro dos judeus exilados na Babilônia. Assim que chegarem, vá ao encontro deles na casa de Josias, filho de Sofonias. Aceite os presentes e faça uma coroa usando o ouro e a prata. Depois coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem chamado Renovo. Olha aí, tudo aponta para Cristo, tá? Diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem chamado Renovo. Ele brotará de seu lugar e construirá o templo do Senhor. Sim, ele construirá o templo do Senhor. Então receberá a honra devida, e de seu trono governará como um rei. De seu trono também servirá como sacerdote, e haverá harmonia perfeita entre as duas funções. Olha só. Então receberá a honra devida, e de seu trono governará como rei. De seu trono também servirá como
sacerdote. Então é rei e sacerdote. O que fala a carta de João, a carta de João, carta de Apocalipse? E eu, Deus glorioso, dizendo, e eu os constituí uma nação de reis e sacerdotes. Sabe uma coisa? A unção que está agora em Cristo, e se você está em Cristo, essa unção está sobre você, é que você vai fluir nas duas unções, rei e sacerdote. Reino fala de governo, fala de negócios, fala de prosperidade, de provisão. E sacerdócio fala da relação com Deus. Você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai transbordar, você vai carregar a palavra, essa sentença, essa unção que está liberada sobre nós. Você pode ver, tem muita gente que ele é monofásico, ou ele é rei ou ele é sacerdote. Ele vai fluir só em uma unção. Ou ele é próspero e é choquinho em Deus, ou ele é cheio de Deus, mas sempre do miserão bravo. Você vai ver, ele flui em uma ou outra. Mas a sentença da nova aliança, quando Cristo viesse agora, e você, lembre-se disso, você está em Cristo, é que agora, a partir de Cristo, duas unções estão liberadas para você. A unção de governo, a unção de rei e a unção de sacerdote. Você precisa se apropriar disso. Por isso você vai para o campo dos negócios, das relações comerciais, e você vai com ousadia, sabendo que você flui nessa unção. Mas também, as coisas espirituais, o sacerdócio, você sabe que também você vai ser profundo em Deus. Você vai voar muito alto, mas também vai mergulhar muito profundo. Essa é a unção de rei e sacerdote. Por isso que ele está dizendo aqui, de seu trono também servirá como sacerdote. Governará como rei e servirá como sacerdote. Não sei se você pode declarar isso. Eu governarei como um rei e eu sirvo como um sacerdote. Amém. A coroa, 14, será um memorial no templo do Senhor, para honrar aqueles que a ofereceram. Eudai, Tobias, Jedaías e Josias, filho de Sofonias. Pessoas virão, escute isso, pessoas virão de terras distantes para reconstruir o templo do Senhor. Quando isso acontecer, vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Tudo isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente às ordens do Senhor, o seu Deus. Ok? Então, essas visões aqui, concluindo, né? Essas visões, Zacarias está dizendo, olha, ele tem mais uma visão, que é uma coroa sendo colocada sobre Josué. Josué, eu falei para você, aponta para Cristo, né? Joshua. Então é Jesus, né? Ele traria o governo, e a partir dele a unção de rei e sacerdote. Mas o que Zacarias estava dizendo? Olha, Deus manda dizer que todas essas visões, elas irão se realizar, se materializar, se vocês obedecerem fielmente às ordens do Senhor, o seu Deus, ok? Então, se o povo fosse fiel, cumprissem, se fosse obediência, cumprisse a lei, fossem obedientes, ok? Capítulo 7 e 8 é a conclusão. Capítulo 7 e 8 é a conclusão, então, de todas essas revelações, de todas essas visões, ok? E aí Deus chama a justiça e a misericórdia. Jerusalém, então, Sião seria restaurada, ok? E aí Deus sentencia, olha, é bom vocês mudarem o coração de vocês, não somente uma prática litúrgica, vocês precisam honrar de coração. Em 7 de dezembro do 4º ano do reinado de Dário, o Senhor deu outra mensagem a Zacarias. O povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem-Meleque e seus homens para buscar o favor do Senhor e para perguntar aos profetas e aos sacerdotes no templo do Senhor dos Exércitos: devemos continuar a lamentar e jejuar no 5º mês como temos feito por tantos anos? Em resposta, o Senhor, olha só, devemos continuar a lamentar e jejuar no 5º mês como temos feito por tantos anos? Em resposta, o Senhor dos Exércitos me deu essa mensagem: diga ao povo e aos seus sacerdotes: durante esses 70 anos de exílio, vocês jejuaram e lamentaram no 5º e no 7º mês, mas foi de fato para mim que jejuaram? E mesmo agora não comem e bebem apenas para agradar a si mesmos?
Não é essa mensagem que o Senhor proclamou por meio dos profetas no passado, quando Jerusalém e as cidades de Judá estavam cheias de gente, e quando havia muitos habitantes no Negueb e nas colinas de Judá? Então Zacarias recebeu essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: julguem com justiça e mostrem compaixão e bondade uns pelos outros. O que Deus estava dizendo? Vocês jejuam, mas vocês não têm compaixão pelos outros. Vocês têm um procedimento religioso, mas isso não se manifesta no seu dia a dia. Olha o Senhor dizendo: julguem com justiça e mostrem compaixão e bondade uns pelos outros. Não oprimam as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres, e não tramem mal uns contra os outros. Seus antepassados não quiseram ouvir essa mensagem. Em rebeldia, deram-me as costas e taparam os ouvidos para não escutar. Tornaram o coração duro como pedra, para não ouvir as instruções nem as mensagens que o Senhor dos Exércitos lhes enviou por seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos ficou tão irado com eles, porque não quiseram ouvir quando eu os chamei. Não os ouvi quando eles me chamaram também, diz o Senhor dos Exércitos. Como um vendaval, eu os espalhei entre as nações distantes, que eles não conheciam. Sua terra ficou tão desolada que ninguém sequer passava por ela. Transformaram uma terra agradável num deserto. Continua aqui, capítulo 8, né? Deus agora finaliza a restauração de Jerusalém, a restauração de Sião, ok? Então recebi outra mensagem do Senhor dos Exércitos. Quem está falando aqui? Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme do monte Sião, e sou consumido de zelo por ele. Assim diz o Senhor: voltarei para o monte Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres idosos voltarão a caminhar apoiados em suas bengalas nas ruas de Jerusalém e se sentarão juntos nas praças. E as ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Assim diz o Senhor dos Exércitos: no momento, isso pode lhes parecer impossível, ó remanescente do povo. Mas acaso é impossível para mim? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem ter certeza de que resgatarei meu povo dos lugares para onde foram levados no leste e no oeste. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, fiel e justo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes e completem a tarefa. Desde que lançaram os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, vocês têm ouvido o que os profetas dizem a respeito de terminar a obra. Antes de iniciarem os trabalhos do templo, não havia dinheiro para contratar pessoas ou pagar por animais. Nenhum viajante estava seguro, pois havia inimigos por toda parte. Eu os havia incitado uns contra os outros. Agora, porém, não tratarei mais o remanescente de meu povo como tratei no passado, diz o Senhor dos Exércitos, pois agora plantarão as sementes em paz. Aleluia. As videiras ficarão carregadas de uvas, e a terra produzirá suas colheitas, e os céus derramarão o orvalho. Darei essas bênçãos como herança ao remanescente deste povo. Entre as outras nações, Judá e Israel se tornaram símbolo de nação amaldiçoada, mas não será mais assim. Agora eu os resgatarei e eu os transformarei em bênção. Olha que lindo, né? Deus está dizendo: Israel, Judá e Israel foram vistos como símbolo de maldição, mas não será mais assim. É a nossa história. Deus está dizendo, quando pessoas olhavam para nós e diziam assim: meu, essa gente parece que é amaldiçoada, dá tudo errado na vida deles, né? Mas Deus estava dizendo: agora não será mais assim. Eu os resgatarei e os transformarei em bênção. Aquilo que era antes maldição, eu tenho poder de transformar em bênção. Portanto, não tenham medo, sejam fortes e continuem a reconstruir o templo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: eu estava decidido a castigá-los quando seus antepassados provocaram minha ira, e não voltei atrás, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, porém, estou decidido a abençoar Jerusalém e o povo de Judá. Portanto, não tenham medo. Isto é o que vocês devem fazer: digam a verdade uns aos outros. Em seus tribunais, pronunciem sentenças justas que conduzam à paz. Não tramem o mal uns contra os outros. Não se agradem de fazer juramentos falsos
odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Esta é a outra mensagem que recebi do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 19. Os jejuns habituais que vocês têm observado no 4º mês, bem como no 5º, no 7º e no 10º, chegaram ao fim. Eles se tornarão festas de alegria e celebração para o povo de Judá. Portanto, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, pessoas de nações e cidades de todo lugar virão a Jerusalém. Os habitantes de uma cidade dirão aos habitantes de outra: venham conosco a Jerusalém para pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos adorar o Senhor dos Exércitos. Estou decidido a ir. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para buscar o Senhor dos Exércitos e pedir que Ele os abençoe. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, 10 homens de nações e línguas diferentes agarrarão a barra das vestes de um judeu e dirão: deixe que os acompanhemos, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Aleluia. Restauração. Deus estava sinalizando: acabou o tempo de lamento, acabou o tempo de sofrimento, é chegado um tempo de abundância e paz. Capítulo 9, Zacarias, capítulo 9. E aí agora, Deus começa a mostrar agora para Zacarias imagens, né, do reino messiânico. Primeiro vai descrever a vinda do rei messiânico para Jerusalém. E aí vai descrever que esse líder, esse rei será desprezado. Ok? Então estava falando a respeito de Cristo, que era o remanescente, que era o renovo, que ele viria para governar. Jesus veio, mas foi rejeitado pelos líderes de Israel. Tudo isso era profético. Ok? Por isso que isso foi um testificar quando Jesus veio. Muitos reconheciam, diz: olha, ele é o enviado, ele é o Messias, assim como os profetas profetizaram. Né? Então, o que acontece agora é que Zacarias começa a sentenciar, dizendo: essa é a sentença do Senhor contra a terra de Adraque e a cidade de Damasco, pois os olhos da humanidade, incluindo os de toda a tribo de Israel, estão voltados para o Senhor. A destruição é garantida para Amate, perto de Damasco, e para as cidades de Tiro e Sidom, embora sejam tão astutas. Tiro construiu fortalezas e tornou a prata e o ouro tão comuns quanto o pó e as lamas nas ruas. Mas o Senhor despojará Tiro de seus bens e lançará suas fortalezas no mar. A cidade será consumida pelo fogo. Ascalon verá a queda de Tiro e se encherá de medo. Gaza tremerá de pavor, e o mesmo acontecerá a Ecrom, pois a sua esperança será frustrada. O rei de Gaza será morto, e Ascalon ficará deserta. Estrangeiros ocuparão Asdod. Sim, acabarei com o orgulho dos filisteus. Arrancarei de sua boca a carne com sangue, e de seus dentes tirarei os detestáveis sacrifícios. Então os filisteus que sobreviverem adorarão o nosso Deus, e se tornarão uma nova família em Judá. Os filisteus de Ecrom se unirão ao meu povo, como fizeram em outros tempos os jebuseus. Guardarei meu templo, verso 8, guardarei meu templo e protegerei de exércitos invasores. Nunca mais estrangeiros opressores invadirão a terra de meu povo, pois agora eu a vigio de perto. E agora, verso 9, a vinda do rei. Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, o seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento. Meu Deus do céu, você percebe isso aqui? Isso aqui nós estamos falando de 500 anos antes de Jesus. Aí depois Jesus vem e aparece lá em Jerusalém montado num jumento. Por isso que muita gente começa a dizer: claro, os profetas diziam que ele viria montado em um jumentinho. Ele é rei, mas é humilde. Mas, assim como o povo durante muitos anos, eles não se importavam muitas vezes com a palavra profética, ou eles se envaideciam, eles queriam um rei cheio de glória. Como Jesus veio montar no jumento, eles disseram: não, nós queremos coisa melhor. Né? Mas o profeta, as profecias já apontavam para Cristo. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho,
cria de jumenta. Removerei de Israel os carros de guerra, e de Jerusalém os cavalos. Destruirei as armas usadas na batalha, e seu rei trará paz às nações. Seu reino se estenderá de um mar a outro, e do rio Eufrates até os confins da terra. Por causa da aliança que fiz com vocês, aliança selada com sangue, livrarei seus prisioneiros da morte em um poço sem água. Voltem para a fortaleza, todos vocês prisioneiros que ainda têm esperança. Hoje mesmo proclamo que lhes darei o dobro do que perderam. Aleluia. Olha aí. Judá é meu arco, e Israel a minha flecha. Os filhos de Sião são a minha espada, e como um guerreiro eu a empunharei contra os gregos. 14. O Senhor aparecerá sobre seu povo, suas flechas sairão como relâmpagos. O Senhor soberano tocará a trombeta e atacará como um redemoinho vindo do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá, e eles lançarão pedras contra seus inimigos e os derrotarão. Gritarão na batalha como se estivessem embriagados de vinho, ficarão cheios de sangue, como uma bacia, cobertos de sangue como cantos do altar. Naquele dia o Senhor seu Deus salvará o seu povo, como o pastor salva suas ovelhas. Eles brilharão em sua terra, como joias numa coroa. Ah, como serão belos e maravilhosos! A fartura de trigo dará vigor aos rapazes, e o vinho novo fará florescer as moças. Aleluia! Então aqui Zacarias agora começa a ter as visões de um futuro rei, o rei messiânico, o reino messiânico, né? Ele recebe essa revelação, essa visão da vinda de um rei. Um rei estabeleceria o seu governo, mas era vitorioso, imponente, mas humilde, montado em um jumentinho. Capítulo 10 continua, né, essa profecia, e diz assim: peçam ao Senhor chuva na primavera, pois ele forma as nuvens de tempestade, e ele enviará aguaceiros, para que todos os campos se tornem pastos verdes. Os ídolos do lar dão conselhos inúteis, os adivinhadores só predizem mentiras, e os que interpretam sonhos proclamam falsidades que não trazem nenhuma consolação. Por isso meu povo anda sem rumo, como ovelhas perdidas que não têm pastor. Minha ira arde contra seus pastores, e eu castigarei esses líderes, pois o Senhor dos exércitos chegou para cuidar de Judá, seu rebanho. Ele o tornará forte e glorioso, como um majestoso cavalo na batalha. De Judá virão a pedra angular, a estaca da tenda, o arco para a batalha e todos os governantes. Serão como guerreiros poderosos na batalha, que pisam os inimigos na lama sob seus pés. Pois o Senhor está com eles na luta, e derrubarão até os cavaleiros do inimigo. Fortalecerei Judá e livrarei Israel. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Será como se eu nunca os houvesse rejeitado. Pois eu sou o Senhor seu Deus, e ouvirei seus clamores. Os habitantes de Israel serão como guerreiros poderosos, e seu coração se alegrará como se fosse pelo vinho. Seus filhos também verão isso e exultarão. Sim, seu coração se alegrará no Senhor. Quando eu assobiar para eles, virão até mim, pois eu os resgatei. Eles crescerão e se tornarão numerosos como antes. Embora eu os tenha espalhado entre as nações, ainda se lembrarão de mim nas terras distantes. Aleluia. Eles e seus filhos sobreviverão e voltarão para Israel. Eu os trarei de volta do Egito e os ajuntarei da Assíria. Eu os estabelecerei outra vez em Gileade, no Líbano, até que não haja mais espaço para todos. Passarão pelo mar da aflição, pois as ondas do mar serão contidas e as águas do Nilo secarão. O orgulho da Assíria será abatido e o domínio do Egito chegará ao fim. Por meu poder fortalecerei meu povo, e pela autoridade de meu nome viverão. Eu, o Senhor, falei. Uau! Aleluia! Aleluia! Capítulo 11. Abra suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore seus bosques de cedro. Chorem ciprestes por todos os cedros caídos. Até os mais majestosos tombaram. Chorem carvalhos de Bazã, pois os densos bosques foram derrubados. Ouçam o gemido dos pastores, pois os pastos verdes foram destruídos. Ouçam os leões fortes rugirem, pois as matas no vale do Jordão foram devastadas. Assim diz o Senhor meu Deus: vai e cuide do rebanho destinado para a matança. Os compradores abatem suas ovelhas sem remorso, e os vendedores dizem: louvado seja o Senhor, pois fiquei rico. Nem mesmo os pastores têm compaixão das ovelhas.
Da mesma forma, não terei compaixão dos habitantes dessa terra, diz o Senhor. Eu os entregarei nas mãos uns dos outros e nas mãos de seu rei. Eles devastarão a terra e eu não os livrarei. Portanto, cuidei do rebanho destinado para a matança. O rebanho oprimido. Então peguei 2 varas de pastor e chamei uma delas de favor e a outra de união. Num só mês acabei com seus 3 pastores. Contudo, perdi a paciência com as ovelhas e elas também me odiaram. Então eu lhes disse: não serei mais seu pastor, não me importarei se morrerem ou se forem devoradas, e aquelas que restarem comam a carne umas das outras. Perceba que no capítulo 11, o que está sinalizando? Que essa profecia desse rei que viria, que é Cristo, que é Jesus, ele viria para estabelecer o seu governo, mas ele seria como um pastor rejeitado, tentaria cuidar das suas ovelhas, mas elas o rejeitariam. E aí a pergunta que Zacarias está fazendo: essa rejeição durará para sempre? Ok? Então por isso que a gente está vendo aqui, olha só: contudo perdi a paciência com as ovelhas, elas também me odiaram. E eu lhes disse: não serei mais seu pastor, não me importarei se morrerem ou se forem devoradas, e aquelas que restarem comam a carne umas das outras. 11:10. Em seguida peguei a vara chamada a favor e a quebrei no meio, para mostrar que havia cancelado a aliança que tinha feito com todas as nações. Assim acabou minha aliança com elas. O rebanho aflito me observava e entendeu que o Senhor falava por meio de minhas ações. Então eu lhes disse: se quiserem, peguem o meu salário. Se não quiserem, não me paguem. E eles me pagaram 30 moedas de prata. Ah, Deus, tá vendo? Eles rejeitaram Jesus e venderam Jesus por 30 moedas de prata. Rejeitaram o pastor que ia apacentar. Eles rejeitaram Jesus, ok? A profecia de Zacarias, 500 anos antes, já dizia isso. Tá tudo ali. Então o Senhor me disse: lance isso ao oleiro. Esse preço fabuloso pelo qual me avaliaram. Peguei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro no templo do Senhor. Depois peguei minha outra vara, união, e a quebrei ao meio, para mostrar que a união entre Judá e Israel havia se corrompido. Então o Senhor me disse: volte e faça agora o papel de pastor inútil, para mostrar como entregarei essa nação a um pastor que não cuidará das ovelhas que estiverem morrendo, nem protegerá as pequenas, não curará as feridas, nem alimentará as saudáveis. Em vez disso, comerá a carne das ovelhas mais gordas e arrancará os seus cascos. Que aflição espera este pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cortará seu braço e atravessará o seu olho direito. O braço ficará imprestável e o olho direito totalmente cego. Amém? Amém? Aleluia. Aqui a profecia a respeito da vinda do rei. Deus falando, então, por meio do profeta Zacarias, depois que eles saem do exílio da Babilônia, começam agora a reconstruir a cidade. Inicialmente começa a reconstruir suas casas, mas aí então Deus levanta Zacarias, Deus levanta Ageu, para eles profetizarem, dizendo: olha, voltem a relação com o Senhor, construa o templo do Senhor, obedeçam fielmente a aliança, e ele trará restauração sobre Sião. Se vocês obedecerem, se vocês forem fiéis, Deus restaurará. Ele os guiará, ele enviará um rei, um governo, estabelecerá seu governo, terá paz, terá abundância, vocês vão plantar, as videiras serão frutíferas, vocês vão ter colheita abundante, vocês se alegrarão, vocês não precisarão mais jejuar, vocês vão, para cada jejum que vocês faziam, vocês vão fazer uma festa. É isso que Deus estava dizendo. Mas aí depois ele fala a respeito da vinda desse rei. Ele viria, ele seria vitorioso, imponente, só que seria também humilde, montado num jumento. Tudo isso aconteceu, era a palavra profética que iria acontecer. Mas também Zacarias profetizou que seria como um pastor rejeitado, seria inútil para Israel. Israel rejeitaria e por isso ficariam como ovelhas sem pastor. O que isso quer dizer, pastor? Olha, isso quer dizer que 70 depois de Cristo, o templo foi destruído novamente ali em Jerusalém, Israel foi disperso pelo mundo. E agora, em 1947, Israel foi novamente decretado nação e os judeus estão começando a voltar para casa. Ok? Tem muitos judeus voltando lá para Jerusalém, quase 2000 anos depois. Ok?
Então agora está muito... E se ele começa a arrebanhar o povo, tem um sinal. Se ele começa agora a juntar novamente o povo que estava espalhado pelas nações, agora tem um sinal. Ele está voltando. Jesus está voltando para estabelecer o seu reino aqui na terra. Amém? Essa é a esperança meu e do seu coração, da nossa vida. Nós somos o povo de Cristo. Nós somos o povo de Deus. Nós temos um rei, nós temos o governo. É Jesus o Salvador, Cristo o Senhor. Então toda a salvação precisa resultar em governo de Cristo. Ok? Jesus o Salvador é Cristo o Senhor. A gente precisa submeter. A vida cristã não se trata, o final da vida cristã não é a salvação é o início. O final da vida cristã é o governo de Cristo. Ok? Então nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Cristo é Senhor, Jesus é Salvador. Então não dá para nós ficarmos na experiência, no limite do Jesus Salvador. Esse é o início. Jesus salva-nos para estabelecer o seu governo sobre nós. Amém? Sobre a minha e sua vida. Eu acredito que um Salvador o encontrou para se tornar o seu Senhor. Amém? E é por isso que a nossa vida não é mais nossa. É por isso que nós temos governo sobre nós. Por isso que a gente não faz o que a gente quer. A gente tem um governo. Amém? Jesus, te agradecemos, porque o Senhor é o nosso governo. É o nosso Senhor. É aquele que rege a nossa vida, mas como um pai, ele submete e é abençoado. Gratos somos pela tua maravilhosa graça, bondade, que foi liberada sobre nós. Nos alegramos pelo teu reino de justiça e paz, que virá, e para nós já chegou. No nosso coração temos uma santa esperança de vermos com o Senhor para sempre. Gratos pela tua palavra, gratos pela esperança dos nossos dias. Declaramos que o Salvador veio para estabelecer um governo sobre nós e tornar os nossos dias abundantes. Não pela nossa obediência, mas pela obediência de Cristo. O Senhor obedeceu no nosso lugar para que nós, pela fé, pudéssemos receber todas as bênçãos dessa aliança. Nós oramos em nome de Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém. Celebramos a Cristo. Amém. Hoje à noite nos encontramos, então, no prédio, amém, para compartilharmos o pão, celebrarmos a vida de Deus. Peço percepções do Espírito para orar por alguém. A casa, novos filhos estão chegando. Novas pessoas estão chegando. Nós precisamos transbordar o amor de Deus. Já temos falado sobre isso. Amém? Essa noite, transborde a unção, a graça e o favor de Deus na vida de muitas pessoas que precisam de um Salvador, precisam de descanso para a sua alma. E você tem palavras. Porque você tem palavra. Você tem pão. Não como o pão. Compartilhe e você será saciado. Amém? Graça e paz. Boa tarde para você. Nos vemos logo mais aqui no nosso prédio. Amém? Graça e paz, queridos.